retornamos a um bloco de destaque no programa. Qual bloco? Cláudio Duarte, a homenagem quando ele foi atleta pelo Esporte Clube Internacional. Ele obteve muitos títulos. Ele foi octacampeão gaúcho junto com Valdomiro. A gente vai contar essa história. Outra história interessante que o próprio Cláudio Duarte vai contar foram os títulos obtidos por ele, né? Então nós vamos iniciar agora, vamos fazer aquela pergunta para o Cláudio Duarte, que a gente sempre faz aqui no programa. Quando iniciou a sua história, Cláudio Duarte, no Internacional? Ou foi a... Essa história ela começou em agosto de 1968, quando eu, residente no distrito de Charqueadas, então município de São Jerônimo, fui convidado, depois de ter muita sorte, né, de ter um senhor de Porto Alegre ligado ao futebol daqui, assistindo um jogo da Várzea lá na minha cidade. E eu, que não gostava de jogar futebol, que só jogava salão, casualmente naquele dia pediram para eu jogar porque tinha faltado gente. E aí eu joguei, ele viu e me convidou para vir passar uma semana de testes no estádio dos Eucaliptos com o meu ídolo, meu grande amigo, inesquecível, Abílio dos Reis. E o seu Abílio me recebeu e eu fiquei de segunda até sexta-feira em testes num juvenil que era uma máquina, com Celso Botega, com Escurinho, com Flávio Augusto, com Edson Scott, Luiz Carlos, Marco Aurélio Berger, Carpegiani, Escurinho, Jangada, Rubens, Jaime Mônaco, Mosquito. Era um juvenil que era um terror. E eu tive a felicidade de, nos treinamentos, participar de forma positiva. E o seu Abílio entendeu que eu deveria ficar. Eu era volante na época. E eu fiquei na reserva de um cara que não jogava nada, que era o Carpegiani. Tá? Tu imagina quando é que eu ia jogar. E 60 dias depois dessa participação nos testes, eu comecei a participar. E naquela época, o titular do Júnior, né, entrava e era 5, 6, 7, 8. Né? Quando eles faziam o score, o seu Abílio tirava os 11 e botava a baba, como ele dizia, entrava os 11 reservas. E a gente só jogava quando era assim. 60 dias depois eu pedi para ele para ir embora. E ele, por quê? Porque com o que o Carpegiani joga, eu não vou jogar nunca. Ele joga 100 vezes mais do que eu. E eu não vim para cá, estou aqui sozinho e não estou vendo espaço, né? Ele, mas fica mais uma semana, mais uns 10 dias então para a gente ver. Quando teve uma excursão, naquela época o Júnior do Internacional, ele dava espetáculo, e eu falo espetáculo de boca cheia, espetáculo pelo interior. A gente saía para jogar 2 semanas, 20 dias, viajando, a cada 2 dias tinha um jogo. E naquela excursão, teve um jogo numa terça-feira em Santo Cristo, lá na região de Três Passos, 13 de maio, lá. E nesse dia, o primeiro tempo estava 0-0. E o seu Abílio muito brabo, porque estava 0-0. Começa o segundo tempo, não tinha 10 minutos, e ele reclamando de todo mundo. E ele estava tentando descobrir um lateral direito, porque o Reginaldo, que foi para o Esportivo, tinha deixado aquela vaga. O Reginaldo, que está em Bento hoje, que é um cara sensacional. E aí eu estou do lado do seu Edir Marques da Cruz, que era um massagista, e o seu Abílio diz para o Edir assim: esse é mais um que eu estou botando e não vai dar certo como lateral, que era um zagueirão que tinha. E eu olhei para ele, ele olhou para o lado e eu disse: ô, seu Abílio, bota eu lá. E ele disse: mas tu é volante, tu não sabe jogar. Eu disse: mas o senhor está botando qualquer um, bota eu lá. Ele me colocou: tá bom, entra lá. E eu entrei. Como eu era meio campista, primeira bola eu já fui para o apoio, cruzei o escuro 1-0. Saiu a bola, saiu de novo, fui no apoio de novo, cruzei a segunda, 2-0. Ganhamos o jogo de 4-0. Aí o seu Abílio me disse aquela frase que ficou na história para mim, né? Tu não joga nada, tu não sabe marcar ninguém, eu vou te treinar como lateral 30 dias, para ver se tu aprende a marcar, fazer cobertura, porque tu só sabe fazer o jogo característico de meio campista. E eu fiquei 30 aí dias. Se tornou lateral. Aí eu virei lateral por causa que eu notei e o que eu primeiro não ia jogar. jogo como
na equipe principal do Inter, que ano foi? O meu primeiro jogo na equipe principal foi em 69 mesmo, cara. Ainda juvenil. Vamos ver ele. Eu tinha 18 anos, hein? Sim, vamos ver. Você subiu com 18 anos. 18. Primeiro título de Cláudio Dort, vamos ver. Eu subi aos 18 anos. Levanta a Gainete para a divisória, cortou de cabeça para o Grêmio, Paíca voltou a bola para a Internacional com Tovar, Tovar está sobre a linha da marcatória do meio de campo, pedalando, tentando bater a Paíca, mandou a Sérgio, Sérgio manobra dando uma volta no aniversário que é Paíca, lançando em profundidade para Valdomiro, falha, Everaldo pode marcar, Valdomiro atira, gol! Gol de Valdomiro! Mas o árbitro anula o gol! O árbitro anula o gol e eu não entendo a anulação. Vamos olhar para o relógio. 14 minutos e meio. O que houve, Lazier? Ele só pode ter dado o impedimento ao Pedro Pereira, mas eu sinceramente não justifico o impedimento do Valdomiro. Ele entrou na corrida, venceu na corrida ao Everaldo, se apossou do lançamento do Sérgio e fez o golo. O juiz deu impedimento. A sua posição é muito boa, inclusive para depor, Pedro. O árbitro trina o apito, termina o jogo. O Internacional é campeão gaúcho de 69. O campo é invadido apesar do esforço do policiamento. Os jogadores... Esse é o primeiro título. Duas coisas para registrar. Primeiro, deu para ver que o Lazier não era tão colorado assim, né? Era, né? Eu não tive a sorte de participar desse jogo. O meu primeiro jogo na equipe principal foi contra a seleção de Rivera. Foi a minha primeira viagem de avião DC-3 da Varig, aquele que parava no chão, não era assim, lembra? Aquele pequenininho. O Edson Madureira e o Laurício machucaram e o seu Daltro me levou. Então, aos 18 anos eu fiz. Lá tu era juvenil lá, né? Não, aí já é campeão gaúcho em 1969. Não. Aí já é o time principal, quem está de lateral é o Edson Madureira. Eu não joguei ainda nisso aí. O que eu participei foi desse jogo amistoso e um jogo de campeonato eu fiz parte da súmula, né, conforme o comunicado dos funcionários do Internacional no levantamento título que eu fiz. Não, aí no título de 69 eu posso me considerar campeão também, porque eu fiz parte de uma súmula, né? Em 60. Aí eu já era profissional. Aí eu disputava a posição com o Edson Madureira, o Laurício já tinha saído, que foi um cara que eu aprendi demais, quero mandar um abraço para Laurício. Cara que me ensinou muito quando eu precisei dele, menino, a jogar como lateral. Em anos 70 veio a ser bicampeão. Aí 70, 71, 72, nós estamos mostrando ali no ano de 70 um jogo do Inter, que ele perdeu para a seleção uruguaia, né? Um daqueles jogos que foram inaugurados. Não, foi na inauguração, não foi? Foi na inauguração, porque essas imagens antigas são mais difíceis o Edson, de se obter. aquele número 2 ali é o Edson, tá? Edson Madureira, hoje residente em Criciúma, está bem, está com saúde ainda. E aí já foi, logo em seguida, vamos mostrar o pôster do bicampeonato, né? Aí era o jogo, esse aí foi o jogo do que o Internacional venceu o Grêmio por 2-1. Pontes e Valmir. Na final, 2-1. Saudoso Valmir Louroso. Quando grande pessoa. Cláudio Duarte foi bicampeão, ali, em 1970. Porque assim, ó, naquela época, se a gente pegar, tu tinha tanta gente, né? E a gente, quando subiu da base, vale essa explicação, nós subimos em 11. Os 11 titulares do Júnior de 69 subiram para o profissional. Aquele pôster ali, né? Em 70. Campeão juvenil de 1970. Ali o pôster. Não, ali já é o que a gente não estava. Nós subiram. Subimos Sim. Em 70 para o profissional. Carpegiani, Escurinha, aquela turma toda. Os 11 foram para o profissional. Quase os 11 jogaram todos no time principal. Só não jogou o Celso Botega, goleiro, que tu conheces bem. Não jogou o Marco Aurélio Berg, que acabou saindo do Inter e foi jogar em Portugal, no Futebol Clube do Porto, tornando-se inclusive artista de cinema. E craque do... Hoje, se alguém dos colorados aí der um passeio por Portugal e chegar no estádio do Futebol Clube do Porto, pergunta quem foi Marco Aurélio, que eles vão lhe explicar quem é. E o tricampeonato veio em 1971, né? Aí 71 foi quando chegou o Dino Sani, quando o seu Daltro
saiu, que foi nosso treinador em 70. Nós estamos mostrando o jogo do Campeonato Brasileiro. Isso, e aí veio o Dino Sani para ser o treinador e deu sequência àquela série de conquistas. Tu já estava jogando. Cláudio Duarte, tricampeão. Porque a gente, até 7-2, eu e o Madureira, a gente revezava muito. Tá? Porque eram características diferentes. O Edson era mais marcador, um cara de uma capacidade de colocação. E eu era muito mais força, muito mais querer ir para frente. Né? 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Ali estava 1971 ali, ó. Uhum. Tricampeão gaúcho. 1971. É que cada foto desses títulos, às vezes a gente pega uma foto de um título onde não era o time titular. Que é uma coisa, daqui um pouco nós vamos falar do 75, né? Nós vamos agora no último jogo. Tetra. Não, 1900, não, sim. Mas de 75 brasileiro, o último jogo, eu e o Vacaria lesionamos e não jogamos. Aí nós jogamos o campeonato inteiro, mas não saímos na foto. A foto é... A foto é o último jogo. O último jogo. Sim, ali mais um título do Internacional. Deve ser o tetracampeonato. Aí está o Flecha, o nosso... Isso é nos Eucaliptos. Flecha. Não, aí é Olímpico. Já Olímpico? Aonde foi... Se eu não me engano, 1-0 para o Internacional contra o Grêmio, né? Schneider. Luiz Carlos Schneider. É história, né? É história. Saudade daquele alemão, era gente finíssima. Um abraço para a dona Regina, que deve estar em casa lá. Se estiver em casa assistindo, a gente passa grande Luiz Carlos Schneider. Tetra, campeonato internacional. E são vários, né? Depois a gente já vem com outro aí em seguida. Cláudio Duarte foi... octacampeão. Olha lá o Claudio Miro fazendo. Gaúcho junto com o Valdomiro, os dois. Sensacional. Grande. Claudio Miro e Strais Ferreira. Grande. Para mim, o maior centroavante da história do Inter. Para mim também. Capacidade que tinha de proteção, de estabilidade, pé direito, pé esquerdo, velocidade, controle. Muito bom. Daqui a pouco nós vamos para o pôster para contar a história aí de Cláudio Duarte. Mas a gente aproveita e já conta até dos outros que fica bom também. Não, a gente está contando de todos, né? A gente já aumentou aqui, ó, 1960. Agora já é 7-2, viu? 7-2. Porque ali já é o time que estava se organizando para... Mas Cláudio Duarte está ali, ó. Sim, senhor. Estou ali entre o Schneider e o Figueroa. Agora 100% garantido que participa de todas as fotos. À direita ali, o grande Bibiano de la Sena Pontes. Mora em Taquari hoje também, nosso parceirão até hoje. Agora nós vamos para o Penta aí. Vamos para o Penta, lembranças do Penta. Atenção, prepara-se Valdomiro, correu para a bola, bateu para a boca do gol, empurrado o jogador Raul Santos, ficou a bola para Paulo César, tirou para a boca do gol, defende Naison Pontes outra vez para escanteio. Houve empurrão ou pelo menos resvalou alguém ali naquele barro, Lanzier. Exato, Pedro. Tem muita gente dentro do campo que está invadindo, hein? Atenção, correu para a bola, Valdomiro bateu na direção de Escurinho, pulou, cabeceou para o gol, cabeceou, cair, gol! Internacional, golpe de cabeça de Escurinho. Deixa aí. Grande pé esquerdo. Pé esquerdo. Esse foi um jogo contra o Gaúcho, o de Passo Fundo, no Beira-Rio. Ali o título, né? Lá. Mais um título conquistado. E já vamos para outro título aí a seguir, né? O Hexa campeonato. O Hexa foi a decisão de 74, que eu sempre falo aos amigos, melhor produção de um time nessa década onde o Inter teve, foi o time dos anos 70, tá? Não foi nem 7-5, 7-6, foi 7-4. 7-4 foi 100%. Campeão gaúcho, vencendo todos os jogos. Não é invicto, não. É vencendo todos os jogos. 74. 7-4. Campeão. Já vamos para mais outro título aí. Já era. Centroavante ali era o Sérgio Lima, lembra que tinha vindo do América? Agora pro Hepta, né? Olha aquele chute lá, ó. Olha lá. Tu não vai acreditar, mas aquele lá sou eu. Eu sei. Nós conversamos antes. Forte. Quem deu aquele canudo, hein? Tu tinha força, tu tinha força. Era só sobrava ali forte, tinha força. Não tinha jeito, tinha força. Tinha força. Hepta, campeão, Cláudio Duarte. Então, lá já vamos ver o pôster aí para nós poder fazer a homenagem como treinador também, né? Vai tranquilo. Essa época já era juvenil. Olha, já estava o Ademir, olha lá, olha o Valdomiro chegando e o Flávio entrando na área. Lá vai ele e o Escurinho.
Para o cruzamento. Aí sobrou para o Flávio, ele vira. Igual. Agora vamos ver o pôster e já vamos lá para vários títulos. Ó. Sport 1975. E nós vamos agora para o Campeonato Brasileiro, né? Não, tem o 76 ainda? Não, nós vamos agora já por ordem de ano. Ah, tá. Não, esse é o Valdomiro contra o Cruzeiro sofrendo a falta, que o Cruzeiro reclama até hoje que não foi. Sim. O pessoal do Cruzeiro até hoje disse que não foi falta. Não, eles fizeram uma bagunça depois. Ele empurrou, Gol do Figueiredo, né? Gol do Figueiredo. E logo já vamos ver o pôster. E o Figueiredo pegando o reflexo da janela do Bar 1, da arquibancada, que à tarde o sol passava pela janela e dava na marca do pênalti ali. Aí falaram que era iluminado, né? É. Depois já vamos para... Não, mas até que era mesmo. O Figueiredo... Figueiredo era o rei da noite. E esse aí vale duas lembranças aí. Primeiro, quem está lá do lado do Manga é o Valdir, o lateral direito, inesquecível, gente finíssima, jogava no São José, o Inter contratou, convivemos juntos durante 3, 4 anos juntos no Internacional, né? E toda vez que precisou ele entrou e deu conta do recado. Nesse jogo aí ele foi uma maravilha, jogou muito bem. E vamos ao Octa, né? Tem o Octa agora também. Olha, o Octa campeão. Esse foi um jogo bem disputado ali, onde o Internacional venceu, né, a partida por 2-0 o Grêmio. É isso, Cláudio? Isso. Olha, Lula. E aí foi um título que nunca mais foi alcançado aqui no Sul. Grêmio... Hoje em dia fica muito difícil ter essa sequência, né? Mas vale um registro para o torcedor. Essa sequência de 8 títulos e os 2 brasileiros só aconteceram porque, como ganhava o campeonato estadual, a direção do clube não mudava todo o time. Naquela época era normal, perdeu, muda todo o time. O Grêmio mudava todo ano. Se o Grêmio tivesse mantido o time de qualquer um desses anos e melhorasse tá, para a próxima competição, faria um grande time também. E o Inter só buscava 1 ou 2 para melhorar, pontuava onde é que precisava. E vamos agora para o brasileiro, né? Essa foto ali está muito legal, aquela foto com as taças todas. Aquela ali, ó. Essa aí tá muito legal. Aí, né? Muito legal. A história, né? 8 títulos que e ali está você e o Cláudio e o Valdomiro que tem 8. Como diz o outro, ali está o bando todo ali. Está o bando todo. Da década de 70. É a turma de 70. Então tem mais um título aí do brasileiro. Isso. Valdomiro bate a falta. Que seria o último título de Cláudio Duarte como jogador de futebol pelo Internacional. Não, eu joguei até 77, mas título, 77 não houve título. Do Grêmio. Houve? Não, sim, aí só teve o do outro lado. O Yura veio aqui, nós já homenageamos ele. Passarinho? Passarinho. Grande Passarinho. Nós homenageamos ele. Foi um amigão também. Essa carreira da gente, ela nos dá muitos conhecidos e alguns amigos. E o Yura faz parte dessa lista dos amigos. Yura, grande Yura, gente boa. Então tá aí o título, né? 76. O último título de 76 que termina a história, né, como jogador de futebol, que a gente mostra os títulos aqui, né? Sim. O que fica mais na história, querendo ou não, é os títulos, né, Cláudio Duarte? O futebol, ele tem uma máxima, né? Todo mundo só conta os títulos. Ou seja, os tombos que a gente levou e que levantou-se para buscar uma recuperação, pouca gente nota. Nós vamos para os comerciais e voltamos com a última homenagem a Cláudio Duarte como treinador. Vamos aos comerciais.